Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos com algumas dificuldades aqui de conectividade, não sei se é aqui, se é algum lugar, se é o sistema, mas está meio lento aqui, tá? De qualquer forma, primeiro, vocês estão conseguindo me escutar? Está todo mundo ok com relação ao áudio? Sim, está conseguindo. Menos mal, né? Então, sinal de que minha voz já é alguma coisa, né? Então, assim, gente, independente da morosidade que está aqui o processo, a gente vai dando prosseguimento, tá? Caso aconteça qualquer coisa, conexão caia, alguma coisa, aí depois eu penso num plano B, tá ok? Vamos combinar isso. Temos algumas coisinhas, tá? Eu fiquei sem computador desde quinta-feira e já normalizou hoje, aí eu já vou lançar, aí como ele chegou bem mais tarde, eu já vou lançar as notas de vocês daqui a pouquinho, tá? Eu começo a lançar as notas, no geral foram boas, teve gente que não fez, teve gente que deixou questão em branco. Eu, sinceramente, não consigo entender como é que alguém que recebe a questão mais de uma semana antes não consegue fazer a prova, mas cada um de um jeito, tá? A gente se esforça para tentar se tornar um pouco mais claro, mas nem todo mundo consegue captar, tá? Eu não estou fazendo uma crítica, não, nem uma reclamação, mas também não deixa de ser uma crítica, uma reclamação, tá, gente? Eu acho que tem alunos que tem que ter um pouco mais de seriedade e comprometimento, mesmo com toda a situação atípica que está, não justifica alguém não fazer uma questão na prova, né, numa prova que foi dada, tá? Eu fico tentando entender o que acontece, o que passa na cabeça da pessoa, mas paciência. Ainda gentilmente mandei um WhatsApp para saber se era isso mesmo, se teve algum problema de prova, a pessoa responde que não ia fazer mesmo porque não estava com vontade, tá? Então, direito é direito, tá, gente? Eu estou falando isso no sentido de a gente tem sempre que estar repensando qual que é o nosso papel como aluno, como professor, como instituição, o papel como que a gente está buscando, porque querendo ou não, em momentos tão incertos como esses que a gente está passando agora, em que as coisas estão assim, por mais que se tenha projeções, né, as questões ainda são um pouco temerárias do ponto de vista de que ninguém sabe como que vai ser a vida pós-pandemia, como é que vão ser as questões. A gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem de concreto. O que a gente tem de concreto nesse momento ainda é essa possibilidade de aula, de estar caminhando, né? Não é o melhor dos instrumentos, mas a gente está caminhando num processo de aquisição de conhecimento, de tempo. A gente está fazendo ganhar o tempo, fazendo ganhar produtivamente, e isso vai se transformar em frutos mais à frente, tá, gente? Então, esse tempo que a gente está aqui agora, ele vai garantir o fechamento do semestre, vai garantir o processo de formação de vocês, que é o que importa nesse momento. Para quê? Para que quando a gente tiver pós-pandemia, pessoas mais aptas no mercado, né, inclusive em qualificação, em formação e tudo mais, né, ajudem a orientar o processo. Então, quem está investindo agora em conhecimento, em formação e tudo mais, são pessoas que lá à frente vão fazer diferença. Torço muito por vocês, para que vocês sejam esses diferenciais, tá? Mas para isso, gente, tem que levar um pouquinho mais a sério. Atenção, eu falo isso de forma estou generalizando, sei que não é para você, para a maioria quase total de vocês, mas sim que o meu papel também é dar cutucada, tá, gente? De chamar atenção para essas questões. Então, não se deixem abater, não se deixem desanimar, não se deixem assustar e ficar com medo com tudo que está acontecendo, porque vai passar, com certeza vai passar, e vocês estarão nadando de braçada mais à frente, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Tá legal isso, pessoal? Ok? Momento, como é que fala? Professor, DR, né? Oi. Oi, Amanda. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei com dúvida se a minha prova chegou, que eu sou ansiosa. Aí eu fiquei aflita dela não ter chegado. O Amanda chegou. A, é, é, é Amanda, né? O Amanda, aliás, várias provas suas chegaram, né? Então, você está falando dessa matéria específica de hoje, né? Acho que sim, chegou sim. Sim. Tá, gente? Não, beleza, então. Eu enviei tudo no mesmo dia. Não, É, beleza.
Mas não fica, a ansiedade mata, viu? Não é só coronavírus que mata, não. Aham, Ansiedade também, tá, gente? verdade. Bacana. Brincadeira, assim, mas é antes ser ansioso e ficar apavorado do que inerte, né? As pessoas não quererem fazer nada, tá? Então, assim, bendita ansiedade, tá? Pessoal, fica parecendo DR, mas quem já foi meu aluno sabe disso, né? Eu não me vejo somente como professor, eu tento incorporar uma série de questões para tentar facilitar ao máximo para vocês. Nem sempre eu acerto, mas vocês podem ter certeza que tem muita boa vontade da minha parte de tentar levar o máximo possível para vocês do que está acontecendo. Então, por favor, não se deixem abater. A gente já está num processo de pandemia que as pessoas começam a ficar mais tristes, isso é normal, faz parte do processo de isolamento. Eu sei que a maioria de vocês não está tão isolado, mas tem pessoas que estão. Então, por favor, não se deixem comprometer. Qualquer coisa a gente está à disposição. Se vocês quiserem, depois a gente faz uma live só para a gente falar bobeira, o que vocês quiserem, tá? Mas não se deixem abater com tudo que está acontecendo, tá, gente? Isso faz parte até para testar a nossa resiliência. Por favor, tá ok? Bom, dito isso, temos algumas coisinhas de ordem prática, né? Nós teremos o Pitágoras em Família, que será numa quarta-feira, dia 13 de maio. Então, é daqui a 2 semanas. Ok isso, pessoal? Tá? Então, a próxima é dia 6 e a outra é dia 13. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer algum tipo de oficina, algum tipo de atividade que seja, óbvio, online, ok? Mesmo com a previsão da aula, né, para retornar, está no calendário do Barreira Comunica a possibilidade de voltar a partir do dia 4. Ainda não está definido, há uma projeção que foi divulgada, sim, que faz parte do grupo a gente divulgar, a empresa tem que divulgar isso, mas ela deixa bem claro que só vai haver o retorno mediante a garantia mínima de segurança com relação a essa questão de infecção ou não, tá? Então, a princípio, eu acredito que vai prorrogar mais uma semana, não. Então, de qualquer forma, qual que vai ser a nossa oficina online para o Pitágoras em Família, que é a turma de quarta-feira? Ou seja, vocês, comigo, nós vamos apresentar o material. E aí, o que eu pensei? Por que eu estou falando agora e não no final da aula, tá, gente? Porque se a conexão cair, pelo menos a gente já está definindo aqui o que vai ser o nosso trabalho, e a título de sugestão que eu estou falando isso, vocês podem questionar ou não a proposta. A minha ideia é que a gente faça cada dupla, trio, individual, à vontade, a gente apresente, né? Tipo dicas online, ou seja, de várias, o porquê das coisas. Como a nossa disciplina é logística, e ela, querendo ou não, ela tem a ver com o processo de produtividade, com o processo das coisas funcionarem, a minha ideia é que cada um fizesse um slide, cada pessoa ou cada grupo, tá, gente? O trio e tudo mais, a gente fizesse um slide, e nesse slide a gente tivesse contando a história de algum objeto, de algum produto, de alguma ferramenta, de algum instrumento, qualquer coisa nesse sentido. Coisa bem simples. E eu queria coisas que tivessem a ver com o fato da gente estar em casa online. Então, por exemplo, eu teria lá um slide falando sobre o que é internet. O que é internet, quando surgiu, quem foi o pioneiro, como que foi o começo, as características, vantagens e desvantagens, tal. Isso tudo num slide só. Para quê? Porque durante as palestras, oficinas que vão acontecer, no intervalo, tipo a cada 20 minutos, a 15, 20 minutos, a gente mostraria um slide divulgando, né, essas orientações. Então é algo que ficaria exposto assim, no ar, tipo 30 segundos. Aparece o slide, todo mundo vai, se informa, cria um conhecimento novo, ou, no caso, quem não soubesse alguma coisa sobre aquele produto, aquele serviço, a pessoa se informa sobre aquilo, aquilo some e depois entra uma nova palestra, um novo processo. É como se fosse um intervalo comercial das várias palestras e oficinas que terão no dia 13 de maio. Então, a minha ideia é essa, vocês escolheriam, ou a gente depois pode definir, de preferência de hoje até amanhã, mais tardar depois de amanhã, a gente define quais vão ser os tópicos, os assuntos que a gente vai colocar, cada aluno, cada grupo elabora o conteúdo e a gente faz uma arte só, bem, bem básica, para colocar essas informações. O que vocês acham disso?
professor, achei bacana. Joia, Júlio. Mais alguém? Aí já tem que aí já tem que falar o que vai, assim, o que tem de já. A ideia, Joslene, é que é o seguinte, que a gente né, passe de hoje até depois de amanhã, no máximo, pensando qual vai ser o tópico que cada um vai trabalhar. Então, por exemplo, eu dei uma ideia aqui de internet. Internet é um processo que está ajudando nesse isolamento? Sim. O outro é rede social. A gente pode falar sobre características de cada um. O que é o Instagram? O que é o Facebook? Quando surgiu, qualquer coisa do tipo. Depois a gente pode falar dos próprios instrumentos. O que é o Wi-Fi? O que é o modem? O que é a... Sabe, umas coisas assim, só para poder, ao mesmo tempo, a gente mostrar que tudo faz parte de um processo, tem toda uma logística de construção para as coisas funcionarem, cada um cuidaria de um assunto, a gente bateria o martelo até depois de amanhã, mas, gente, é qualquer quantidade, se tiver 20, 30 itens, a gente faz 20, 30 slides. E a gente faz um padrão de slide só, em um slide só, faz umas informações básicas, uma artezinha assim, um pouco mais. De um lado a gente coloca uma parte de histórico, na outra a importância, e só. E apresenta isso, tá? Como se fosse um comercial. Então a ideia seria isso, a gente bater o martelo até depois de amanhã. Eu já vou, daqui a pouco, acionar lá no site, lá no nosso grupo de WhatsApp, eu já vou colocando algumas ideias, vocês também vão partilhando as ideias. Quem já quiser assumir uma autoria de qualquer assunto específico, já pode colocar lá no grupo de WhatsApp. Olha, eu quero falar sobre a rede social Instagram, eu quero falar sobre o Twitter, eu quero falar sobre o modem, eu quero falar sobre o Wi-Fi, qualquer que seja o processo, tá, gente? A minha ideia seria isso. Em tempos de contatos virtuais, os instrumentos que nos auxiliam, as coisas que nos auxiliam nesse processo de paralisação, tá? Por exemplo, a gente pode falar sobre o aplicativo, pode falar sobre o iFood, por exemplo, né, que querendo ou não é um instrumento ou uma tecnologia que permite você ficar em casa. Então, a gente pode falar sobre o iFood, surgiu quando, quais características, movimentação que teve no ano, qualquer coisa assim, só essas questões mais pontuais, tá, gente? Coisa simples, divertida, que instrua, que olha que legal, eu não sabia disso do iFood, eu não sabia disso, por exemplo, de outro site. Então a proposta é essa. Podemos manter isso? O que vocês acham? Sim, pode manter, sim. Os demais estão ok? O meu ok. Beleza. Eu estou vendo o Aleph aqui. Se vocês quiserem colocar alguma coisa que tenha a ver com comércio eletrônico, que querendo ou não é um processo que tem auxiliado, tá, gente? Pode colocar também. Inclusive foi uma matéria da aula de ontem, sistema de informações, né? O comércio eletrônico, quando surgiu, características, principais movimentações, podem ficar à vontade, tá, gente? Eu não gostaria de criar restrição, mas eu quero que vocês pensem em produtos ou alternativas, ou processos, ou instrumentos, ou ferramentas que auxiliem quem está em isolamento, por exemplo, tá? Então, o comércio eletrônico é um deles, tá? Eu estou pensando nisso, que eu estou te vendo aqui, tá? Eu acabei de ver seu nome aqui, por isso que eu pensei aqui num processo de falar a respeito desse processo, tá ok, gente? Então, legal? Daqui a pouco, então, eu vou acionar lá no nosso grupo e a gente começa, então, a falar e já definir quem vai cuidar do quê, tá legal? E a gente dá o prazo de uma semana para a gente elaborar um slide, né, que não é uma coisa complicada, é uma coisa extremamente simples, e a quantidade de slides que tiver, a gente faz esse processo e coloca já no grupo eu vou combinar com o pessoal que vai cuidar dessa ordem dos processos, a gente coloca como comerciais ou peças publicitárias ou informativas em cada intervalo de cada evento, cada atividade. Legal? Batido o martelo, então? Ok, então. Vamos lá, então, pessoal. Vocês estão visualizando o slide aí, né? Deixa eu ver se está lá ainda. Eu não sei se está ok. Acho que saiu, né? Eu não estou vendo, não. O slide tem disso, tem hora. Deixa eu ver aqui se eu consigo agora. Deu, né? Agora foi. Né? Tá ok. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente visualizar, a gente acabou aqui não só a parte básica e conceitual de logística, né? E falamos das principais atividades logísticas, aquilo que realmente, né, importa.
Eu estou vendo aqui que custou mudar, está meio lento, tá, gente? Então tem algum problema de conexão mesmo, mas paciência, tá? Hoje, a gente já vai começar a ver o processo da unidade 3, em que nós vamos trabalhar 2 sessões, não só as técnicas e métodos, né? Então as principais ferramentas e técnicas voltadas para a logística, são processos que vocês têm que conhecer e têm que saber, e aí hoje nós vamos ver a unidade 3.1, 3.2. Gente, parece que é muita coisa, mas é bem basiquinho, é bem tranquilo, não é nem muito slide, mas hoje a gente vai ver just in time, just in sequence, e também embalagem, unitização e containerização, tá? Então, é bem básico. O livro tem muita informação de exemplos e tudo mais, então tem outros processos, e as web aulas também, elas abrem uma série de caminhos e links para complementação, tá? Mas aí nós vamos falando rapidamente aqui, e a gente começa então agora com a unidade 3.1, né? Que é exatamente Just in Time e Just in Sequence, que muitos de vocês, com certeza, já ouviram falar, tá, pessoal? E o que vem a ser isso, né? Vamos lembrar que a logística, ela é responsável por todo o fluxo de materiais, todo o fluxo de informações e o fluxo financeiro. É aquilo que a gente já chegou a ver num diagrama, numa das aulas, né? Eu tenho fluxo de materiais desde lá do fornecedor, do subfornecedor, passando com a entrega e com a chegada na indústria ou na empresa, o processo de transformação, né, ou produção, aí depois eu tenho a distribuição para um centro de distribuição, para um atacadista, para o cliente final depois e até o pós-cliente final, tá? Então eu tenho esse fluxo de materiais, ao longo dessa cadeia toda eu tenho um fluxo de informações, daquilo que eu preciso demandar, de qual informação que está chegando, aquilo que não está chegando, tudo isso, querendo ou não, vai determinando, por exemplo, esse processo de continuidade. Então a informação está o tempo todo em via dupla, aquilo que vem para alimentar a produção e até o cliente final, e vice-versa, o que está voltando de lá também para poder abastecer o processo de demanda. E o fluxo financeiro que também fica da mesma forma, né, gente? Não tem como negar o processo do fluxo financeiro nesse caso aí. Então, o que a gente precisa perceber disso, né? Eu tenho esse processo Parece que isso parou aqui, deixa eu ver. Eu acho que está agora, vamos lá. Então, eu tenho esse processo de demanda, e o que vai determinar esse meu fluxo de materiais, principalmente de materiais, é o processo de demanda, que vão ter 2 sistemas, o sistema puxado, full, ou o sistema empurrado, push. O que isso quer dizer, gente? O puxado, eu só vou começar a produzir, né, a partir da demanda conhecida. À medida que eu tenho pedidos de clientes, eles já estão existindo, estão acontecendo, eu tenho o sistema puxado. E o empurrado é o outro processo, em que eu só vou começar a operação e a produção, né? Aliás, eu vou manter a operação e a produção independente de saber qual que é a demanda, né? Determinados produtos eu não tenho que esperar ser acionado pelo cliente, o cliente comprar. Eu já tenho que ter tipo uma reserva de produção para alimentar determinados segmentos. É o caso do supermercado, por exemplo. Você tem lá um monte de produto que fica exposto, em que a fábrica, ela em nenhum momento, ela esperou para ver se vai ter demanda ou não, tá? É o caso, a gente até viu dos vários produtos que vocês escolheram lá no atacadista, né? Todos os produtos que estão lá, eu já tenho uma previsão que vai ser, né, consumido em determinado período de tempo, tá? Caso não seja, isso é uma outra questão que a gente chegou até a ver. Aí você tem um processo de acionar o fornecedor, de devolver, recolhe o material ou faz promoção para poder, né, sair o produto. Então você tem uma série de questões, mas são os 2 sistemas que funcionam. E a escolha desses sistemas vai refletir principalmente como que eu vou operar o meu estoque e o tempo, né, para bem casado o tempo com a questão do estoque, para poder atender a minha produtividade, né? Então, em qual momento que eu vou colocar na linha de produção determinada matéria-prima para atender, seja um sistema puxado, seja um sistema empurrado. E uma das formas que surgiu, que amadureceu bastante esse processo da forma como eu vou gerenciar esse estoque,
foi o Just in Time. Vocês já ouviram falar, é uma filosofia que foi desenvolvida pela Toyota. Ela visa uma redução significativa de estoque, tá, gente? Assim, é absurda a forma como ela consegue trabalhar nos processos sistemáticos, bem casados, bem programados. Eu consigo, então, às vezes, até zerar estoque, assim, não ter necessidade de estoque, né? Uma vez que eu tenho os meus fornecedores entregando no prazo, no momento bem equacionado, tá? O principal mote dessa filosofia é que eu só vá produzir a quantidade necessária no tempo necessário. Gente, nem mais, nem menos. E com isso eu consigo, né, não só gerar as melhorias nos processos, porque uma vez que eu não tenho que ficar perdendo tempo, buscando material, programando esteira, sabendo como que vai ser, eu já tenho tudo isso sequenciado, acordado e programado anteriormente, eu já consigo, então, me dedicar mais aos processos produtivos e, com isso, eu vou garantir mais qualidade, né? Por exemplo, e a gente acha que não, mas muda a mentalidade. Se eu sou um fornecedor que não tenho que preocupar em produzir exageradamente para poder entregar e colocar lá na fábrica interna, na indústria que vai ser destinada, por exemplo, à matéria-prima, eu não preciso preocupar com espaço, com tempo, com armazenagem, nem nada disso. Eu tenho que me programar de fazer com que o meu produto chegue no horário certo, né? Num processo quase que contínuo. Então, por exemplo, assim, gente, eu sei que toda quarta-feira de manhã, 8 horas, eu tenho que entregar 1000 peças lá na porta da fábrica. E, querendo ou não, isso consegue me dar uma série de suspiros, de maneira que eu consiga equacionar e trabalhar para atender essa demanda. Então, acaba que tudo flui de uma forma muito mais organizada, sem atropelo, sem pressa, e aí eu consigo fazer o processo programado para isso. Diferente, por exemplo, de eu ter que pensar assim, não, o meu cliente vai querer a qualquer momento, então eu tenho que correr para produzir, por exemplo, né? Não, como é algo já programado, eu já consigo fazer com mais qualidade, atendendo um tempo mais necessário para esse processo, tá? E aí, com isso, eu vou gerar um fluxo de materiais e estoques para atender essas programações, e com isso eu consigo, então, equacionar, melhorar a vida do meu fornecedor, do meu transportador, da pessoa que vai receber. Então, assim, fica bom para todo mundo, e eu consigo, então, fazer um processo que consiga atender níveis altíssimos de qualidade, tá? Toda essa técnica, gente, vem em cima de uma filosofia que é muito utilizada pela Toyota, que é a filosofia Lean, né? Que no caso, o Lean Manufacturing, que é o processo de uma tecnologia ou produção enxuta, manufatura enxuta. E o que é isso? É aquela coisa de evitar claramente desperdício de tempo, de gente, de retrabalho, de material, tá? E eu consigo, então, trabalhar todo esse conceito e levar isso desde o CEO, o alto executivo, até o chão de fábrica, em que todo o tempo tem que ser dedicado a fazer as coisas funcionarem de forma sincronizada, que aí é bom para todo mundo, sem atropelo, sem desespero, sem nada, e aí você consegue fazer um processo de uma forma mais leve, mais tranquila. Impressionante do Lean, gente, da filosofia Lean, é que as pessoas ficam mais felizes em trabalhar. Interessante isso, né? As pessoas vão percebendo que não precisa de muito atropelo ou das coisas serem completamente atabalhoadas para poder ter que entregar num processo que acaba sendo angustiante e estressante para todo mundo, né? E aí, com isso, você acaba gerando esse processo em que você permite claramente Oi, gente, cara, sumiu aqui, deixa eu ver. Em que você permite claramente o processo de trabalhar os vários conceitos de forma que ele fique melhor para todo mundo. Então, você imagina, então, um local que você tem vontade de trabalhar porque você se vê como peça responsável pelo processo, em que as coisas fluem de uma maneira quase que natural, sem atropelo, sem correria, sem nada, tá? Então, você tem até qualidade de vida aí, tá, gente? E o Just in Time, ele não deixando bem claro, ele não é sinônimo de zero estoque, tá, gente? Continua tendo estoque,
mas o estoque que chegaria para mim, ficaria parado comigo 2, 3, 4 dias, ele é programado para chegar no momento certo. É uma peça, um produto que eu já comprei, e aí facilita a vida do fornecedor e minha vida também, porque eu consigo, assim, programar para que a entrega seja feita num esquema de maneira que eu não precise nem estocar. Ele já chega o produto para ir para a linha de produção, por exemplo. Você pode ter ali, gente, um momento de descarregamento, alguma coisa nesse sentido, mas você não vai ter aquela necessidade de ter que ficar tirando do pátio, levando para estocar, para depois buscar de novo e tudo mais. Então, olha a economia de tempo, de gente, de maquinário, né, de tudo isso aí, tá? E uma das principais ferramentas utilizadas dentro do Just in Time, né, com o associado, é o chamado Kanban. Outro dia, pessoal, teve alguém perguntando no grupo sobre o Kanban. Foram vocês? Foi a turma de vocês? Foi, né? Alguém que trabalha com Kanban? Vocês estão me escutando, pessoal? Vocês trabalham? Alguém trabalha com Kanban? Nunca ouviu falar? Bom, vamos lá então, né? Que aí a gente esquematiza, né? Então, o Kanban, gente, nada mais né? De eu usar por meio de uma gestão visual, né? Eu vou trabalhar muito com questão de cores, e eu uso, para poder ficar uma coisa que é quase que universal, eu uso aquelas cores do sinal de trânsito, né? Eu uso o verde, o amarelo e o vermelho, e cada um tem a sua correspondência. O que é o Kanban? Eu vou fazer uma sincronização do fluxo de materiais para que a produção ela seja adequada à minha demanda, ou seja, a partir de um conhecimento específico, seja de uma demanda que já foi garantida ou de uma demanda de algo que eu tenho que entregar, eu consigo alimentar ali no processo de produção processos que vão corresponder à quantidade, ao tipo de qualidade certa, aos cuidados e esmeros na produção, ao momento certo de produzir, tudo isso para permitir o quê? Que eu consiga saber quais projetos ou produtos vão ter prioridades, quais que não vão ter, quais que podem esperar um pouco, de acordo com a demanda que eu tenho. Kanban é cartão, tá, gente? Na verdade, você usa cartões coloridos e ele acaba, então, permitindo no Just in Time que eu consiga ver quais são as ordens ou prioridades de produção de acordo com aquele material que chegou ali para mim, tá? Por exemplo, eu estou lá com uma matéria-prima que ela vai ter a corzinha amarela, né? Porque eu sei exatamente que é um tempo que eu posso esperar, por exemplo, se eu já tiver uma cor vermelha que é mais prioritária, por exemplo, tá? Então, eu tenho uma série de processos que vão determinando pelas cores. E aí, qual que é o principal, né? Eu faço uma gestão visual que eu coloco lá os vários cartões amarelos, eu sei que naquele momento, naquela esteira, eu estou com um cartão vermelho ou estou trabalhando com um cartão amarelo. Então, ele gera uma série de processos, né, que vão definir quais são as prioridades naquele momento, porque já tem determinadas demandas, bem como as ordens de produção de atividades, né, de acordo com o processo de ordens de compra ou não. Por exemplo, se eu tenho determinado produto que vai vencer mais rápido, ou que tem um cuidado com o tempo de validade maior, às vezes eu vou priorizar esse produto em relação aos outros, por exemplo. Tá? Então, eu posso até simultaneamente, colocando as cores e trabalhando, eu consigo então organizar o meu chão de fábrica de maneira que ele possa e consiga, com isso, trabalhar de acordo com essas várias necessidades, com as várias demandas e o tipo de serviço ou produto que eu tenho que fazer. Então, ele permite o que aí, gente? Essa priorização em que eu vou sincronizar e alinhar de acordo com as minhas demandas, de acordo com os meus materiais, com as minhas matérias-primas. E essa gestão, ela, como eu falei, ela se dá por cores, e aí a faixa verde, a cor verde, é o nivelamento da produção e demanda, é aquilo que eu já estou garantindo, olha, como que está o processo de produção e demanda, então já está na hora de produzir, já está na hora, então, de atender determinada demanda. O amarelo é um pouquinho do processo que eu estou aguardando ainda
um determinado produto ou uma determinada época para a produção. E o vermelho é quando eu tenho um processo de segurança, uma margem de segurança para que eu não estoure, né, esse prazo, para não comprometer, por exemplo, um cliente que já está esperando ou um produto que já está para vencer, qualquer coisa nesse sentido. Por que isso foi feito, gente? Porque não basta só eu armazenar, garantir a entrega no processo, mas até no meu momento de atendimento das minhas várias demandas que vão surgir, né, seja no sistema puxado ou empurrado, eu preciso garantir, por exemplo, que algumas, dentro das várias correrias e das vários processos de produção, alguns produtos ou produções vão ter uma certa sistemática, uma certa emergência em relação a outros produtos, tá? Então, por exemplo, eu dei aquele exemplo da Fiat, eu vou produzir aqui agora, eu estou com excesso de matéria-prima para a base de um produto alimentício qualquer. Dando exemplo aqui, né? Mas dentro desse produto alimentício, qual que eu tenho que garantir que seja produzido primeiro? Porque tem a ver, de repente, com um tipo de matéria-prima que chegou que já está mais tempo esperando. Às vezes 1 dia, 2 dias a mais do que o outro que acabou de chegar. Então, por mais que eu tenha um processo já equacionado, por exemplo, um produto que já saiu do meu fornecedor, mas ele teve um tempo maior de deslocamento do que o outro que está do lado, né? Então, todos estão chegando numa ordem equacionada pelo just-in-time, ok, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o controle de garantir que determinados produtos têm uma certa prioridade devido à natureza desse produto ou da demanda específica, tá, gente? Então, just-in-time, alguém que trabalha com Kanban, gente? Eu sei que tem aluno aqui que trabalha, mas eu não estou... Alguém trabalha ou não? Alguém já ouviu falar? Ninguém? Então vamos lá, continuando então. Então é um processo que... Oi, quem? Trabalha com o quê, Rodrigo? Não entendi, não. Um Kanban. Ah, tá. Ninguém aqui trabalha não, né? Eu acho que é na outra turma de sexta-feira que tem gente que trabalha, tá, gente? Então o Kanban é uma técnica extremamente interessante que ela permite, então, melhorar o processo do just-in-time, tá? Então, ou seja, eu vou utilizar de um processo de equacionar minha questão de estoque e, além disso, eu ainda vou refinar ao ponto de conseguir trabalhar de forma que eu consiga atender as expectativas por demanda, por tipo de material, tá? O Just-in-Sequence é quase que a mesma coisa, é uma evolução do Just-in-Time, tá, gente? O que é isso? É o condomínio industrial ou o sistema de fornecimento em que todos os fornecedores estão tão próximos ou do lado da empresa. Não precisa ir longe, não. É ali na Fiat, se vocês pegarem aquele distrito industrial ali, da Fiat, que é o Paulo... Ai, qual que era o nome do... esqueci o nome dele. Distrito Industrial Paulo, sei lá o quê. Ali, quando a Fiat foi, vários daqueles galpões e tudo mais são empresas fornecedoras da Fiat que estão ali do lado. Para que isso? Para abastecer a linha de produção. Então, ou seja, olha como que eu otimizo isso, de maneira que, em vez de eu ficar preocupado com muito estoque, as empresas já estão do meu lado, garantindo uma entrega até mais pontual e mais rápida. Mas, mesmo assim, eu tenho que atender dentro de uma sequência estipulada num tempo determinado. Então, não é pelo fato de estar do lado que ela não tem que cumprir com determinadas obrigações de tempo, né, ou de sequência. Não é porque, eu estou mais na frente do que outra empresa. Não interessa. Estão todas próximas, mas aí eu tenho um processo que facilita nessa questão. Hoje, os grandes centros industriais que são construídos, gente, dependendo da empresa-chave, eles já têm, às vezes, umas áreas para poder exatamente trabalhar muito essa questão do condomínio industrial. As fábricas de veículos que foram abertas no Brasil, lá em Pernambuco, da Fiat em Pernambuco, ou da Ford na Bahia e tudo mais, além do espaço para a fábrica, você teve vários espaços, né, no limite da fábrica, exatamente para condomínio industrial, de empresas fornecedoras da Fiat. Então, eu dei um exemplo que na aula passada. A Fiat, por exemplo, ela tem um guarda-sol, ela não produz guarda-sol de nenhum veículo, mas a empresa que produz o guarda-sol está do lado da Fiat, tá?
Empresas que vão produzir, por exemplo, a questão da espuma dos bancos, está lá também do lado. Que vão trabalhar a questão do couro lá dos assentos, também está lá do lado. Então, você tem uma série de empresas fornecedoras à Fiat que estão ali para não só garantir essa agilidade, mas dentro desse processo. Claro que na época, gente, que foi instalada a Fiat, você já tinha uma questão de pensar a otimização, mas que foi melhorada depois com Just in Time e depois com Just in Sequence, tá? Então, com isso, as empresas elas vão atender não só os itens necessários, mas na quantidade necessária, no momento correto também e na sequência certa. Imagina então um carro que chegou na esteira, entra lá a primeira carcaça de aço. Qual que é a primeira coisa que entra depois, né? O motor. Então, a empresa que entrega o motor, por exemplo, ela já me entrega lá, assim, olha, já coloquei a carcaça do veículo, já está no processo de solda, tão logo acaba o processo de solda, já tem instalação do motor, depois vem a questão dos eixos, vem a questão do freio, vem a questão da parte elétrica, tudo isso em sequência em que os fornecedores desses vários itens vão entregando na sequência correta da produção do veículo. Então é quase que um baile, né, orquestrado, assim, que as coisas vão funcionando no processo correto, na ordem correta, no momento correto, tá? Qual que é a vantagem disso? Eu tenho redução de custo, não só no custo de transporte, mas no custo de estoque, no custo de gente levando e trazendo peça. Não, se acaba com isso, porque você já tem todo um processo encadeado, né? E com isso você consegue aumentar significativamente a produtividade, tá? Outro processo, outra técnica que a gente tem que saber também é a chamada giro dos materiais ou produtos, que tem essas duas siglinhas aí, tá, gente? Uma eu vou usar a metodologia FIFO, né? First in, first out, né? Ou seja, primeiro que entra é o primeiro que sai, e tem o LIFO, né? O último que entra é o primeiro que sai, né? Que a gente brinca que é muito que é elevador, tá, gente? Elevador tem disso, né? O último a chegar é o primeiro a sair, tá? Quando dá, ok? Mas no FIFO, o que acontece com isso? O produto que foi produzido primeiro, né, que vai ter uma data de validade mais antiga, ele vai ser o primeiro a ser despachado para o cliente. Vejam bem, o cliente ele compra um produto, ele não está comprando o tempo de validade, ele está comprando o produto. Cabe a você, como um processo de fabricação, saber quais são os produtos que já estão há mais tempo produzidos para entregar primeiro, tá? Seja para uma série de questões, tá, gente? O carro, se ficar muito tempo no pátio, qual que é o impacto, por exemplo, de luz solar, de chuva, tempestade e tudo mais? Então, à medida que vai sendo produzido, vai sendo na sequência, vai saindo também. Produtos alimentícios. Acabei de manipular determinado alimento. Então, enquanto ele está lá num processo de embalagem e tudo mais, os primeiros que ficaram mais tempo expostos, já passaram por um processo, estão lá mais tempo esperando, são os primeiros a serem distribuídos. Até para não comprometer, por exemplo, a qualidade dos produtos. Só para vocês terem ideia, hortifruti granjeiro, por exemplo, não sei se vocês já viram, você está lá recolhendo o produto lá no plantio. Vamos pegar fruta, tá, gente? Eu fui lá no pomar, estou pegando várias mangas, pegando exemplo aqui, tá? Então, à medida que as pessoas vão saindo numa sequência, não sei se vocês já observaram isso, você tem lá um manguezal enorme, as pessoas vão começando e tem uma sequência do tipo assim, olha, os primeiros manguezais que estão à frente aqui, ó, eu vou passando, recolhendo as frutas e o carro vai conduzindo isso. À medida que eu for tirando lá e limpando as mangas do primeiro manguezal e colocando nesse carro, ele já vai levando numa ordem de colheita para o beneficiamento, né, na própria fábrica. Então, lá tem o processo de lavagem, a avaliação se tem alguma parte deteriorada ou não, se tem algum estrago na casca ou não, se ele passa pelo crivo de qualidade da própria fábrica, mas está na sequência. Então, os primeiros frutos do primeiro manguezal colhido, para não ter que ficar parado esperando muito tempo, tá, gente? Eles já vão sendo processados primeiro. Então, independente de quais sejam as várias atividades de produção, ela vai seguir nessa sequência toda de trabalhar os primeiros a chegarem. Então, o FIFO é exatamente isso.
recolheu, processou e tudo mais, já embala e já distribui esses produtos para as primeiras demandas que vão aparecendo. No final do dia, eu estou indo lá no último manguezal, esses produtos colhidos por último vão ser os últimos a sair e tudo mais. Para quê? A gente acha que não. Não sei se vocês sabiam disso. Você recolhe, por exemplo, você recolheu durante um dia, no outro dia, ou no mesmo dia à noite, ou de madrugada, esses frutos já estão sendo, no caso, indo para a Europa, tá, gente? Sim, você está vendendo para a Europa. Eles já estão carregados dentro do avião, né? Já chega nas horas de viagem, na climatização própria, no tempo de deslocamento, então tudo isso é levado em conta. Há um processo de amadurecimento, você colhe um fruto um pouco mais verde, para ele ir amadurecendo ao longo do caminho, porque quando chega no primeiro dia útil imediato ao transporte, chega lá na Europa, por exemplo, já vai direto para os vários distribuidores, supermercados e tudo mais. Então, você consegue, com esse controle de agilidade, nos primeiros que são colhidos, garantir ainda horas estratégicas aí de qualidade de apresentação do produto. Imagina você colher um negócio, ele fica o dia inteiro parado num cesto, esperando o manuseio, beneficiamento, embalagem e despacho. Imagina isso, tá? Então, aí você mistura com um monte de fruta. Então, na hora que você vai despachar, aquelas primeiras que foram recolhidas foram as últimas a sair. Qual que é o impacto disso na qualidade desse alimento, tá? Então, estou dando um exemplo de alimentos para vocês verem a prioridade que é necessária para garantir esses processos, tá? Já na Livre, gente, o último que entra é o primeiro que sai, tá? Então, o ponto de venda recebe do distribuidor o produto mais fresco que ele tem no estoque, né? Por quê? Dependendo do tipo de produto, né, que pode ser levado em conta, assim, um produto que vai perder mais. Então, quanto mais fresco chegar, né, e aí, de acordo, vamos falar, dos hortifrutigranjeiros, por exemplo, eu tenho lá laranja e tenho pitanga. Estou dando exemplo aqui, tá, gente? Não sei se vocês sabem quanto que é o quilo de uma pitanga, por exemplo, no supermercado. É tão difícil de se achar pitanga porque ela perde muito rápido, você tem uma série de questões. Maçã, por exemplo, tem que ser rápida porque ela começa a oxidar mais rápida. Então, tem frutos que são mais rápidos do que outros. Então, nesse caso, mesmo num processo em que tudo é hortifruti, no caso, tudo é fruta, algumas frutas vão ter prioridade, né? São as últimas a serem colhidas e são as primeiras a serem distribuídas pelo tempo de armazenamento que esse fruto requer, por exemplo. Tá? Então, vai ter frutos que vão ter esse cuidado mesmo. Olha, deixa para recolher as pitangas na última hora, porque aí eu já pego, já trato ela, já para aproveitar o mesmo veículo, por exemplo, já vai lá no mesmo avião, chega, por exemplo, no destino, é a primeira coisa a sair, por exemplo. Então, simultaneamente, mesmo na mesma indústria, eu vou ter as duas metodologias atuando de acordo com a especificidade do material, do produto, da matéria-prima que eu tenho lá, tá, gente? Então, isso não é difícil, isso vai depender muito da natureza e do tipo de área e segmento que as pessoas trabalham. Alguns de vocês que podem trabalhar com algumas matérias-primas, vocês sabem quais são matérias-primas que são mais duráveis do que outras, né? Então, tem matéria-prima que você pode colocar em armazenamento lá 2, 3 meses e ficar tranquilo. Outros que são mais rápidos, dura uma semana. Então, você tem uma série de processos que você tem que ter esses cuidados para garantir isso. Então, a gente acha que não. O Just in Sequence veio melhorar o processo que já funcionava bem da manufatura enxuta, do Lean, e do Just in Time, em que, além de eu cumprir um processo num tempo, economizando em vários processos, como estoque, armazenagem, transporte e tudo mais, eu ainda consigo me dar ao luxo de melhorar, entre as várias atividades, a sequência com que os produtos vão ser entregues, respeitando, por exemplo, a ordem de validade, o tipo de durabilidade do produto, da matéria-prima e tudo mais. Então, olha como que eu ainda consigo abrir espaço para melhorar ainda mais algo que já funciona bem, tá? Que são consequências quase que naturais desse processo. Não sei se vocês sabem, gente, o Brasil ele tem passado, e aí é uma questão que vale para todos os logísticos aí e para o pessoal da administração, o Brasil ele desperdiça em hortifruti granjeiro em torno de 30%, 35% do produto,
né? Alguns produtos chegam a 50% de perda, dependendo do... hortaliças, por exemplo, dependendo da forma como elas são recolhidas e armazenadas e transportadas, você tem uma perda de 50%. Então, pensa bem que tristeza que é você levar um caminhão cheio e só vai ter metade vendida, porque a outra metade perdeu. Olha o gargalo que a logística tem que resolver. Muitos de vocês, dentro desse processo cada vez mais de exigência por parte do cliente, desse cuidado com a qualidade, que cada vez mais está aumentando, passa a ser um processo, aliás, tem sido um processo da logística, resolver essas várias questões de maneira a evitar desperdício, por exemplo. É inadmissível, gente, isso aí é opinião minha, tá? Num país, num mundo onde se tem fomes, e fomes estruturais, o Brasil se dá o lixo de perder de 30% a 50% de alimentos, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é culpa do Brasil a fome em outros lugares, mas se eu tivesse uma otimização e um cuidado melhor com determinados tipos de hortifrutigranjeiros, por exemplo, eu consigo entregar mais num prazo melhor, numa quantidade bacana, cai o preço, né, dos produtos que consegue atingir e chegar em vários locais, por exemplo, tá? Então vale a reflexão aí dessa importância da gente ter esse cuidado e de pensar a logística como um processo de alavancar esse processo de algumas produções no Brasil que ainda são muito aquém no processo de produção. Não precisa ir longe, não. Até pouco tempo atrás, muitos de vocês sabem disso, a gente tinha aí, lá no Ceasa, você vai lá, ainda tem muito, tá, gente? Você tem lá muitos hortifrutigranjeiros que são distribuídos em caixas de madeira. Determinados produtos, a madeira ela acaba estragando, então eles já estão mudando agora para caixas de papelões, de plásticos, estão mudando a forma como é transportado os alimentos. Então, tem uma série de iniciativas que são feitas, vocês podem ter várias ideias, podem sugerir melhorias, e uma vez que ela seja um impacto de sucesso, é bom para todo mundo. Então, se vocês trabalham numa área que tem esse processo da logística do transporte, vocês podem e devem pensar soluções que evitem desperdício, aumentem a qualidade, a manutenção, né, e o cuidado com determinados produtos, tá? Então, gente, a 3.1 é bem simplesinha, isso aqui, tá? Acabou aqui, só para vocês verem, apresentando as principais ferramentas e técnicas utilizadas hoje em dia aí, tá? Vamos lá para o processo de unitização. Deixa eu pegar aqui, tá? Que aí já é a outra aula 3.2. Deixa eu colocar. Gente, podem perguntar qualquer coisa, tá? Fiquem à vontade para intervir. Eu tenho que achar que não está vinculando. Acho que agora foi, né? Tá aparecendo aí, pessoal? 3.2? Sim. Ok aí, né? Então vamos lá. Ok. Na 3.2, gente, a gente vai ver não só a importância da embalagem, da unitização e containerização. É tudo simples, muitos de vocês já dominam, já conhecem, tá? Eu falando fica parecendo que os nomes às vezes pode ser complicado, mas muitos de vocês já sabem como é que funciona o processo, tá? Esse aqui tem algumas ilustrações que no outro não conseguiu carregar, não sei porquê, mas no livro tem os processos, tá, gente? Então, nesse assunto, olha só o cuidado que eu tenho que ter, principalmente com a questão da embalagem. Então, a embalagem, ela não só passa a ser um processo do próprio marketing em si, mas a gente viu nas nossas primeiras aulas que a embalagem é mais uma questão de atender processos logísticos do que, né, do que um processo de venda ou de marketing, tá? Mas está tudo junto ali, tudo pensado de uma forma muito coesa em relação a isso. Então, a embalagem, gente, ela é o quê? Desde um conjunto de atividade de projeto ou produção do recipiente, ou o que eu vou chamar de envoltório de um produto. Então, é o cuidado do tipo de material que vai envolver ou embalar o meu produto. Tem funções de não só conservar, mas também de expor, né? Então, a exposição do produto.
vender os produtos, seja pela cor, pelo chamativo da embalagem e tudo mais, e com isso conquistar os clientes. A embalagem, ela é um fator estratégico, ela é determinante para o tipo de produto que eu tenho, para a forma como eu vou armazenar, para a forma como eu vou seduzir, né, clientela para comprar. É uma ferramenta de marketing, como a gente viu, porque ela não só agrega o valor, mas ela mostra a imagem, né, da fábrica, do produto, a marca da empresa, contribui, né, decisivamente para o sucesso do produto numa competição de mercado. Então, um determinado produto com um formato inovador que chama a atenção, ele passa a ser um sucesso de vendas e a partir daí todo mundo começa a copiar nesse processo aí de mercado competitivo, tá? E a embalagem, né, decisivamente, ela permite que a embalagem, o produto, chegue no destino com a mesma condição de uso, conservação, né, no momento que ela foi envasada ou embalada. Então, a embalagem, ela não é só aquela roupinha bonitinha do produto que a gente está acostumado a ver, não. Ela tem uma série de funções estratégicas que vão garantir, né, destacar e apresentar o seu produto. Tá? Então, não é uma coisa complicada, todo mundo aí está pensando no porquê das embalagens. Naquele trabalho que eu tinha passado para vocês logo no começo, lembra que uma das coisas que eu chamei atenção é que a embalagem ela é um processo logístico. Por quê? A forma como eu vou armazenar esse produto numa gôndola, por exemplo, eu tenho que levar em conta, né, como que esse produto vai ficar exposto, as vantagens imagina um produto que tem dificuldade, a pessoa tem dificuldade de abrir para chegar ao produto. Então, é uma embalagem que joga contra. Então, eu tenho que pensar nas facilidades, comodidades do cliente, nas facilidades, comodidades do aspecto logístico de expor esse produto, no aspecto logístico de transportar esse produto também. Então, a embalagem, ela passa a ser vital para esse processo aí do produto, tá, gente? E aí eu vou ter as várias classificações ou subdivisões dos tipos de embalagens, tá? Que aí, gente, eu não vou nem entrar nesse ponto de primária, secundária, terciária, que cada uma dessas fases é conhecida dessa forma aí, ó. Eu vou conhecer, por exemplo, a fase de contenção. O que é isso? É a embalagem que fica em contato direto com o produto, protegendo ele dos vários agentes externos. Né? Aquele produto, olha, como é que eu vou pensar essa minha embalagem para conter aquele meu produto, de maneira que o meu produto continue ali, bonitinho, bacaninha, sem sofrer nenhum dano ou sem ficar exposto ao vento, ao tempo, à infecção, bactéria, qualquer que seja o processo, tá? Seja num filme plástico, eu vou embalar, qualquer que seja, tudo isso tem a ver. Tá? Então, processo de contenção, eu tenho a chamada, a segunda etapa, que é a apresentação. Então, também é uma embalagem de contenção, que ela está lá envolvendo o produto em si, mas é a mesma embalagem que vai apresentar o produto lá na venda, na gôndola, né? Então, imagina lá, gente, a embalagem, por exemplo, assim, de uma azeitona, por exemplo. Tá dando hoje você já tem não só aqueles vidros, mas você já tem até alguns plásticos mais grossos também que são feitos para poder facilitar a vida lá de quem vai comprar um produto. A embalagem que faz a contenção, então ela tem uma atividade primária e secundária junto, né? É a mesma que tem uma artezinha bonitinha lá para poder mostrar, né? Às vezes tem uma foto, uma imagem, uma cor para poder destacar ali o produto em si, tá? Eu tenho a embalagem como a etapa de comercialização, então é o múltiplo da embalagem de apresentação, então, ou seja, eu continuo tendo processo de apresentação, mas aí eu tenho que uma unidade para extração do produto no atacadista, é aquela que eu tenho na hora que eu estou comercializando ou voltando, é o processo que vai garantir, por exemplo, né, o código de barras, o processo que vai garantir a minha comercialização. Eu vou ter lá as informações dentro da embalagem que está apresentada, as informações voltadas para o comércio dela. Tempo, validade, prazo, os ingredientes, uma série de itens que ali estão que vão permitir essa comercialização, tá? Tenho também a movimentação ou fase quaternária, né? Que é o quê? Todos os múltiplos de embalagem de comercialização, né? A gente vai ver isso mais à frente, em que eu agrupo aquilo ali para movimentar uma quantidade infinita de produtos, né? Com qualidade, que não sofram avarias
por isso a gente chama de unitização. Eu vou unificar tudo num pallet, por exemplo, para fazer grandes movimentações, por exemplo. Tá? Então, está saindo da minha fábrica, vai para um atacadista. Ele vai unitizado para depois fazer a distribuição no processo de comercialização. Tá? Mas é um processo que está lá voltado. Tá? E, por último, as embalagens especiais, né? São aquelas que eu tenho algumas características específicas para conservação do produto interno. Algumas delas são embalagens térmicas ou ficam em contêineres refrigerados, ou seja, eu tenho que ter todo um processo dedicado a isso. Ou seja, um produto que vai atender, por exemplo, um cachorro, um hambúrguer que eu vou comprar lá no supermercado, aquele papelão com aquele plástico, ele tem que ter um tipo de embalagem especial que aguente um ambiente refrigerado. Então, não pode ser qualquer tipo de papel que vai desmanchar com a umidade, por exemplo. Então, todos esses detalhezinhos fazem a diferença, né? E que, querendo ou não, a gente acha que não, na hora que você está desenvolvendo um produto, você gasta um tempo considerável pensando em como que vai ser a embalagem do seu produto, porque você tem que levar em conta uma série de atributos para garantir determinados processos, tá? Então, eu vou abrir uma loja de roupa. Qual que é o tipo de embalagem que vai ter? Vai ter uma sacolinha simples ou vai ter algum outro produto? Tem que ter algum diferencial ou não, né? Você vai em roupas fitness, por exemplo, ou roupas de baixo, que fala lingerie e tudo mais, ela tem um sistema de armazenamento, porque como é um processo que envolve roupas, né, roupas íntimas, por exemplo, você tem que ter todo um cuidado, por exemplo, de armazenamento. Então você tem uma série de questões que vão especificar como pensar o seu produto. Eu estou dando esse exemplo, gente, porque teve um aluno meu que desenvolveu uma fábrica de roupas fitness, né, roupas de ginástica. Então, o tipo de material exige um tipo de embalagem ou armazenamento para acomodar o tipo de tecido, de pano e tudo mais. Então, tem uma série de fatores envolvidos. Então, a embalagem, ela tem não só esse processo logístico, mas ela vai ter também esse processo aí de marketing, você tem que pensar nisso. Então, o que é a unitização? Vai ser esse processo de agrupamento de embalagens, né? De eu criar aqueles grandes volumes, assim, pegar vários produtos pequenos e embalar numa unidade única, né? Fazendo um só volume para manuseio e transporte. Então é muito simples. Eu estou produzindo várias caixas de sabão em pó, e por mais que eu vá vender caixas separadas, o transporte vai se dar num pallet com X mil caixas ou X centenas de caixas de sabão em pó, por exemplo, ou qualquer que seja o outro produto, tá? Então, a unitização é essa ideia de unitizar, transformar tudo num pacote único, numa embalagem única. E quais são os tipos mais comuns de unitização? Eu vou ter as chamadas cargas paletizadas, aquela que eu uso os pallets para transportar, né, os meus produtos. Pallet, todo mundo sabe como é que é, já viu um, né? Naquele trabalho a gente fez sobre questão de armazenagem, de transporte. Eu pedi para vocês fazerem algumas pesquisas, alguns até apresentaram lá. Então, é uma plataforma horizontal que vai fazer o apoio dessas cargas, tem uma padronização nacional, no caso é 1 metro por 1,20 m. Tem vários que são de 1 metro por 1 metro, tá, mas não pode passar de 1 metro por 1,20 m. Por quê? Todo o meu caminhão, meus espaços, seja nos estoques ou nos armazenamentos, eles são voltados para essas medidas padrões. Ou seja, é uma medida que vai determinar o tipo de espaço que eu sei que eu preciso ter para determinadas cargas, que a maioria é por pallet, tá? Você tem carga de pallet de madeira, metal, plástico, tem de papelão, né? Outro dia eu vi até são várias camadas de papelão, impressionante como que a resistência daquilo, tá? Mas o que eu tenho visto muito é o pessoal substituindo de madeira, geralmente eles usam muito pinos, mas estão usando muito agora o de plástico, né? Que tem uma durabilidade absurda aí, tá? Então, outra unitização são as cargas pré-ligadas. Tem uma fotinha aí bonitinha que vocês estão vendo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tá, gente? A carga ela fica envolta numa rede especial, ou uma rede de nylon, ou uma rede de cordas trançadas.
ela consegue fazer todo um processo de manuseio por guindastes. Isso, às vezes, eu estou num navio descarregando carga, eu tiro, ainda mais grãos ali no caso, tá? Eu tiro várias cargas que estão unificadas por essa rede, elas já são montadas nisso, fica um ganchinho para cima, que aí vem o guindaste, pega esse gancho e tira de dentro do navio numa facilidade absurda, né? A gente acha que isso aqui é bacana e tudo mais, gente. Até pouco tempo atrás você tinha o transporte disso aqui era manual, tá? Você tinha filas e filas de trabalhadores que entravam para dentro do navio e ia transportando, tipo de sequência, um carregando e jogando para o outro, carregando para o outro, para poder esvaziar mais rápido, né? É tão eficiente quanto, mas você tem um processo de impacto, de saúde, de muita gente sendo utilizada num processo. Então, na hora que você coloca nessa rede, você tem um custo, né, diluído, porque você consegue, no processo de estocagem, de armazenamento, você já vai colocando nas camadas, já sai com essa rede, já num processo mais garantido aí, tá? Então, você tem uma velocidade absurda de tirar grandes quantidades e o movimento e transporte em sacarias, que é o mais comum de utilizar aí as pré-ligadas. Vocês estão vendo a imagem, então, gente, a fotinha, né? Eu não vou nem tentar ampliar aqui, não, que eu acho que pode ser que caia aqui. O outro mais comum é o chamado dos containers. Também vocês já estão acostumados com um termo cada vez mais faz parte da nossa cultura, com o processo de globalização, né? Cada vez mais a gente tem feito grandes compras e vendas utilizando os containers, que são esses recipientes de metal. A maioria, quase toda, é metal, tá, gente? Tem de madeira também, mas a madeira, pelo fato de estragar muito mais rápido, as pessoas são substituídas pela de metal, que tem uma durabilidade maior, tá? O metal. Então, é chapa de aço grossa. Algumas são totalmente vedadas, então, mesmo que tenha um processo de umidade ou não, você transportando isso no navio, ela ainda mantém uma certa qualidade, e outras ainda conseguem entrar água e tudo mais, tá? Eu consigo fazer, então, para um processo de não só condicionar o transportar em carga multimodal, ou seja, esse container que está aí numa plataforma que vai no navio, que é o grande processo de transferência entre países e tudo mais, né, se dá pelo navio, ao mesmo tempo eu consigo com o guindaste pegar isso e colocar numa medida de um outro modal, que é o caminhão, por exemplo. Então, ele já é feito numa medida padronizada para permitir exatamente isso. Não só esse empilhamento que a gente está vendo aí, né? Então, olha a quantidade de peso que cada estrutura dessa comporta, né? Empilhando aí, né, vários containers um em cima do outro. No caso ali na imagem tem 3, 6, 7, né? Tem até tipo de container que aguenta até mais alto do que isso. Mas aí você vê aí empilhado, depois você vem com guindaste, já tem os ganchos próprios, você já coloca isso em cima de um outro modal, que é o caminhão, por exemplo, tá? E é muito comum importação e exportação. Eu tenho esses tipos especiais de unitização, vocês estão conseguindo ver, gente? Olha lá. Dependendo do tipo, eu vou utilizar, por exemplo, esse caso aí da imagem é o Big Bag, tá? Eu consigo transportar não só líquidos, como produtos em pó de uma maneira, é tipo um bag, uma sacolinha mesmo, em que você enche isso, é altamente resistente, né? Você consegue conter, ela aguenta uma pressão ali de volume cheia, você consegue içar por aquelas alças ali e tal, e aguenta o peso de uma forma tranquila, e aí você faz de uma forma rápida. E tem também aqueles para contentores de líquido. Não sei se vocês já viram aqueles caminhões que, às vezes, quando alguém vai trabalhar com perfuração, alguma coisa, para um caminhão que tem é como se fosse um balde, fosse um desses compartimentos de plástico grosso, cheio de líquido, ele ainda tem algumas jaulinhas de aço para garantir que ele não fique batendo, nem quebrando, nem furando, e aquilo ali você consegue carregar assim, quantidades enormes de líquido com total segurança, porque você tem um plástico que foi feito para essa dimensão e para a pressão interna que vai ter ali, tá? E aí, por último, né, aí já voltando num processo das embalagens, olha como que as embalagens não só vão proporcionar, né, a proteção necessária do produto durante a operação, qual que seja a operação, né, transporte, movimentação, armazenagem, as embalagens têm o papel de otimizar os espaços nos armazéns, transportes. Eu tenho que pensar na embalagem
que permita essa otimização de espaço. Por isso que cada vez mais a gente vê, aliás, é uma prática que a gente vê, os determinados produtos eles mudam as embalagens para algo mais quadrado, de maneira que ele permita não só a unitização, que aí eu consigo fazer de maneira que a embalagem não vai caindo da forma como eu estou estruturando ela, porque ela é todas bordas retas e tudo mais, permite não só essa unitização e depois pallets em cima de pallets, aproveitando esse mesmo processo aí, tá? Então facilita demais. Eu brinco, gente, eu sempre gosto de fazer uma comparação, não sei se vocês são da época do saquinho de leite, né? Não sei se alguém aqui lembra do saquinho de leite, ainda existe, ainda vende, mas vocês lembram do saquinho de leite? Alguém que já consumiu? Oi, quem falou? Eu lembro. Lembra, né? Gente, não precisa ser tão velho para isso não, tá? Não é pelo fato de eu ser mais velho, né? É que eu vou... Mas, assim, muitos de vocês devem ter bebido leite de saquinho, tá? E aí, hoje, cada vez mais ele é trocado por aquelas Tetra Paks, que é uma forma de armazenar e de transportar mais fácil. Claro, você vai comprar no supermercado, tá lá no saquinho, qualquer esbarradinha que dava lá, por exemplo, furava o saquinho e vinha vazando o leite e tudo mais. É claro que houve um processo da mudança de embalagem para atender questões logísticas, para estocagem, armazenamento. Lá na gôndola está de uma forma muito mais equilibrada. Imagina saquinho de leite, você tinha que colocar ele num freezer e vários jogados lá dentro. Então era muito comum furar e furava mesmo, tá, gente? Então foi pensada a embalagem, a Tetra Pak foi não só num processo de invase, ela criou uma tecnologia que permite esse envasamento de uma forma muito mais rápida, sem controle, sem presença de agente humano, por exemplo, no processo do invase, e sai num ambiente que você já ferve o leite, coloca ele em altíssimas temperaturas já dentro daquela embalagem, o invase é automático, então você mantém ali a qualidade do produto ali pelo sistema como foi feito o processo de pasteurização e colocado. Eu sei que esquenta numa temperatura altíssima e resfria ao mesmo tempo, coisa rápida, então você tem uma embalagem que aguenta isso, tá, gente? Ao mesmo tempo, na hora de transportar. Então, você pode colocar várias caixinhas que se rasgar a sacolinha, cair no chão, não tem nenhum dano ao produto em si. Então, houve uma evolução, sim, né, do produto em questão, apesar de ter gente que reclama do tipo de sabor do leite, né? Eu conheço gente que prefere o leite em saquinho, por exemplo, que ele é mais saboroso e tem mais percentual de gordura pela forma como ele é armazenado do que no Tetra Pak, por exemplo, tá, gente? Então é muito comum isso. As embalagens, elas facilitam a identificação e separação dos produtos, você consegue usar a embalagem para isso, tá? Então você tem todo um processo de trabalhar essa embalagem nesse sentido, e ao mesmo tempo evita retrabalho com correção e tal, porque você já está criando todo um processo estruturado para isso. Então a embalagem é um aliado poderosíssimo no seu processo de logístico da sua empresa, da sua indústria, por exemplo, tá? E aí tem cada vez mais, isso vai ser uma constante, as chamadas embalagens retornáveis, né? Ou as zone ways, né? Que são as não retornáveis, que só tem uma via só, um caminho só. As retornáveis é a forte tendência, então, assim, não só por impacto legal e ambiental, cada vez mais, dependendo do tipo de embalagem do produto que está sendo transportado, você é obrigado a recolher isso ou estimular o retorno dessa embalagem, seja para reaproveitamento, reutilização, seja para diminuir o impacto de lixões, por exemplo. Não precisa ir longe, não. Nós sabemos, por exemplo, que em Belo Horizonte existe uma legislação, cada município tem que ter seu próprio depósito de lixo. Em Belo Horizonte, várias cidades no Brasil estão passando por um problema porque terceirizaram, por exemplo, os aterros sanitários em cidades que não são necessariamente a própria. Então, por exemplo, o aterro sanitário de Belo Horizonte hoje era ali na 040, hoje ele é lá em Sabará. Então, Belo Horizonte vai ter que se adequar, por exemplo, a legislação deram um prazo para isso, para que ela volte a processar e armazenar o seu lixo no próprio município. Eu não tenho que levar o lixo de Belo Horizonte para Sabará, né? Então, Sabará cuida do seu lixo, Belo Horizonte cuida do seu lixo. Enquanto esse processo ainda está sendo feito em discussões e análise na justiça, está envolvendo tudo isso, Belo Horizonte já está pensando num processo de já tem alguns espaços mapeados, tá, gente?
mas vai ser aterros sanitários que vão levar em conta uma série de melhorias, por exemplo. Então, assim, o tipo de lixo que eu vou colocar para não ter impacto ambiental, quais produtos que vão ser reaproveitados ou não, as empresas que têm que cuidar e buscar seus produtos. Então, é produto químico, já existe legislação que a própria empresa é obrigada a recolher essa embalagem depois. Então, quem for comprar aí algum defensivo agrícola e tudo mais, ou alguma coisa que vai ter impacto químico, você é obrigado a assinar um termo de lá que depois você tem que devolver aquela embalagem, colocar lá na própria loja ou às vezes até receber um aditivo financeiro para estimular você a levar essa embalagem de volta, depositar dentro da loja que você comprou, porque essa loja vai dar destinação para isso, tá? Então, olha como que cada vez mais tem uma série de questões de trabalhar essa questão do retorno da embalagem. Então, olha o papel da embalagem nesse processo, tá, gente? Tem que ser um tipo de embalagem que permita isso e que permita, quando é o caso, o reaproveitamento. Eu acabo tendo um sistema integrado de identificação que vai controlar essas movimentações de embalagens. Dependendo do caso, aí tem aqueles códigos de barras e tudo mais que sabe quem comprou determinado produto e para onde que foi. É tão sério, gente, que dependendo do produto, por exemplo, que você assina lá, tem um código de barra que registra que, no caso, por exemplo, o Rodrigo Renan comprou determinado produto, ele está de posse de uma embalagem. Se algum dia eles acharem essa embalagem julgada em qualquer lugar, eu sou responsabilizado criminalmente porque eu não dei a destinação correta nessa embalagem. A gente acha isso um absurdo, isso é um processo de evolução da forma como eu trabalho o cuidado com destinação de lixo, gente, porque eu tenho que pensar no processo de gerações futuras e outras questões do tipo, tá? E nesse caso eu tenho que considerar ainda, né, as vantagens da utilização, né, versus vida útil de embalagem. Então, quantas vezes eu posso reutilizar ou não aquele produto? Vale a pena investir ou não? Né? Então, a maioria das embalagens elas são reaproveitadas para isso, para poder garantir, né, um processo de plena reutilização, né, de acordo com aquilo que pode ser feito ou não. Algumas passam por um critério. Então, por exemplo, o alumínio das latinhas de cerveja e refrigerante são totalmente reaproveitáveis, são recolhidos, há uma série de cooperativas voltadas para isso e tudo mais. Outras embalagens, por exemplo, você já tem que ter um cuidado de reenvase. Mas então, quantas vezes pode ser reenvasado? Então, tem produtos, por exemplo, que são esses plásticos de água sanitária, algumas coisas que sim, você consegue reaproveitar, por exemplo, várias vezes, né? Então, tem um prazo mais para isso. Isso vai depender do tipo de plástico, tá, gente? Eu tenho que levar em conta também a robustez da embalagem com o impacto de avarias que pode sofrer. Então, que tipo de material que eu vou utilizar na embalagem para evitar avaria? Que tipo de avaria que pode não comprometer, por exemplo, a reutilização, por exemplo. Então, até pensar em novos materiais para as embalagens, isso acaba obrigando as pessoas a pensar. Então, não é qualquer embalagem, eu tenho que pôr uma de maneira que garante essa robustez e que não vai sofrer avaria. E o custo de reutilização, né? Para separar, rastrear e tudo mais, para limpar o produto. Como é que faz isso? As garrafas de vidro da Coca-Cola, por exemplo, ela tem que recolher, tem um processo, faz um rastreamento para ver se está lascado ou não, e tem um processo de limpeza automática. Mas ela já tem toda uma plataforma, porque para ela é mais vantajoso, e ela utiliza um tipo de vidro que... Aliás, eu estava vendo um programa ótimo sobre os aprimoramentos que eles fizeram no tipo de vidro que entra na garrafa de Coca-Cola para evitar, por exemplo, a quebra. Então, por quê? Porque sai mais barato para ela recolher toda essa logística de recolhimento dos vidros para reenvase, por exemplo, limpeza e reenvase, tá? Então, aí você tem, por exemplo, os plásticos que são recolhidos e tudo mais. Como a maioria usam, você tem vários tipos de plásticos diferentes, ainda não é um processo interessante, por exemplo, você trabalhar, o custo para separação por tipo de plástico, ele ainda é caro em Belo Horizonte, por exemplo. Tanto, inclusive, que já tem projetos de leis de você padronizar o plástico para um tipo só,
né? De maneira que aí sim você vai permitir uma completa reutilização daquele tipo de plástico. E aí eles estão querendo desenvolver um plástico que ele atenda a determinadas características, porque tem plástico que é mais fino, tem plástico que é mais grosso e tudo mais. Eu falo aquelas embalagens, os tonéis, os galões de plástico, por exemplo, que acaba que você tem tipos diferentes que vão determinar e custos maiores pelo fato de você ter que separar por tipo de plástico para depois reaproveitar. Você criando um plástico único que atenda às várias categorizações, você então facilita nesse processo, na próprio recolhimento, e aí você cria até uma cultura de reaproveitamento de plástico. No dia que eles fizerem isso, gente, de uma maneira que você consiga trabalhar o plástico biodegradável, que você pode colocar em sacolinha e tudo mais, que se for para o lixão, ela se degrada em pouquíssimo tempo, né? Um plástico hoje ele dura 300 anos, 400, dependendo então essas sacolinhas de plástico em aterro sanitário é o pânico, o medo de toda a prefeitura, né? Mas na hora que você investe e paga mais caro por um plástico que é biodegradável, em que ela vai se decompor em 8 horas, depois de 2 dias, um mês, qualquer que seja o tempo, aí sim você consegue resolver esse processo. Então tem que ter uma série de fatores que têm que ser levados em conta. Então, olha a dimensão embalagem servindo para uma série de melhorias, né? E projeções de um futuro mais tranquilo, levando em conta essa série de atributos aí, que a embalagem, essa série de atributos, funções e qualificações que a embalagem tem que ter para apresentar, tá? Então, pessoal, a aulinha de hoje era isso. É um processo mais tranquilo. Assim, não caiu, a rede está muito instável, vários professores estão reclamando, parece que está tendo um problema aí da Microsoft mesmo, mas de qualquer forma, a gente conseguiu hoje, pelo menos, né, cumprir esse processo da aulinha aqui, e agora eu vou voltar naquela nossa discussão inicial com relação a quem entrou atrasado, a gente está fazendo uma discussão sobre o nosso Pitágoras em família. E para vocês que estão aqui agora, pessoal, é a turma de quarta-feira, então como vocês estão comigo na quarta-feira, nós decidimos aqui hoje mais cedo qual vai ser a nossa tarefa no Pitágoras em Família. Qual que é a proposta? A gente vai fazer um slide, cada individual ou duplo ou trio, fiquem à vontade. Nós vamos escolher produtos ou serviços ou tecnologias ou técnicas ou práticas, quaisquer que sejam os processos que nós utilizamos principalmente agora nesse processo de isolamento social, tá? Então, quais são, querendo ou não, isso tudo tem a ver com logística, né? Porque para as coisas funcionarem, eu tenho que pensar logisticamente uma série de utilidades para isso que vão permitir isso. Aí eu dei um exemplo, por exemplo, da internet, né? A internet então, qual que seria a ideia? Você sabia, a gente colocar lá algo assim, né? História das coisas, ou origem das coisas, né? E aí você sabia lá e tal. A internet foi surgida na data tal, ela serve para isso, ela é extremamente viável e necessária nesse momento que a gente está passando agora de isolamento. Ela permite. Então, aí você pode apresentar o que a internet, o que ela permite fazer, vantagens e desvantagens, num slide só. Eu já vou até pensar no slide, eu já vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp o modelinho desse slide com uma arte assim, nada muito rebuscada, gente, em que aí ao longo de 2, 3 dias a gente vai pensando quais são os produtos ou atividades ou tarefas ou instrumentos que podem ser utilizados em período de isolamento social e que facilitam a nossa vida. Então, o iFood é um aplicativo, a gente pode falar sobre o iFood, quando surgiu, para que serve, o que não serve, como é que funciona, vantagem e desvantagem. A gente pode falar a questão do cartão de crédito, do e-commerce. A gente pode falar, por exemplo, dos tipos de embalagens que são entregues nas casas, que facilitam a nossa vida. Então, há inúmeras questões que a gente pode apresentar. Seria tipo uma forma de comercial, no intervalo de cada palestra ou oficina, parece que cada atividade vai ter em torno de 15 a 20 minutos. No intervalo das várias atividades simultâneas, a gente apresenta esse você sabia aí genérico, né, de vários assuntos, produtos, serviços ou instrumentos
que auxiliam quem está em isolamento social. Ok, pessoal? Ok, professor. E aí vocês podem pensar, gente, vale tudo. Serviço, produto, aplicativo, alguma coisa de utilidade, alguma coisa nesse sentido que facilite o processo de isolamento, tá? Técnicas, então qualquer coisa. A própria propaganda, o sistema de informação comercial, né? Netflix é um processo, se a gente for parar para pensar mesmo, né? Tudo isso são técnicas de prestação de serviço que, de alguma forma, tal. Então, vamos falar do Netflix. Quando surgiu, quantos clientes, quantos canais, quantas atrações surgem ao longo do dia. Então, olha só, não há limite. Vocês podem pensar uma série de questões. A gente já vai começando a alimentar lá no nosso grupo. Quem já quiser escolher Rodrigo, eu quero falar sobre o produto tal, já coloca lá no WhatsApp qual é o produto que pensou e já fica sendo dele. Aí na próxima aula, a gente marca o prazo da próxima aula, vocês me entregarem os slides já prontos com esses informes, tá, gente? Aí nós vamos padronizar o tipo de letra, o tipo de informação. A minha ideia é colocar assim, o que é, quando surgiu, vantagens. Se tiver alguma desvantagem que vale a pena falar, a gente coloca, mas geralmente não vai anunciar desvantagem, mas fala as vantagens e por que é necessário nesse momento de pandemia, aí, nesse momento de isolamento. Tá legal? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tranquilo. Tranquilo, então. Que bom que tá tranquilo, tá, gente? Não é algo difícil, tá, gente? Não precisa pensar nada elaborado. Que aí vocês vão só escolher e quem já quiser já pode ir produzindo o que colocar nesses slides aí, tá? Eu faço uma orientação final, um crivo final, só para ver o que tá legal ou não, se é pertinente ou não, mas nada, não vou ficar criando caso com nada, não. Tá legal? Pessoal, tranquilo? Eu falei também sobre o processo das provas. O meu computador estava sem computador, chegou hoje. Então eu já vou acabar de instalar algumas questões que eu preciso instalar, tive que trocar a placa de rede, aquela coisa toda. Dizem que queimou pelo fato de estar sendo... Ele já era meio velhinho, né? Mas diz que pelo fato de estar usando vídeo e áudio e vários processos, né, ao mesmo tempo, acabou que ele não deu conta. Então, chegou aqui teve que trocar a placa, chegou aqui agora, então eu tenho que acabar de instalar algumas questões e já começo logo depois a lançar as notas de vocês. Ok? Até aí, alguém tem alguma dúvida? Professor. Oi. Eu posso falar sobre a Amazon? Pode. Perfeito. Sobre a questão de entrega, por que facilita, por que vale a pena. Perfeito. Né? Aí você pode colocar assim... eu vou pensar num bordão, gente, num título assim... História das coisas, ou coisas que nos ajudam no isolamento, ou coisas, ou instrumentos, ou ações que nos ajudam. Eu vou pensar em alguma coisa assim, tá? E aí você coloca lá Amazon, né? Então, por que ela ajuda? Inclusive, vou falar. Inclusive, a Amazon ela tem outras especialidades também. Sim, várias. Em questão de... Em questão de entrega, né, de produto, e tem um aplicativo de música e tem em questão de filme, igual Netflix. Não, exatamente. Ela agora está vindo com um programa tipo Netflix. Perfeito. Então, se você já quiser, José, a Amazon já é sua, tá? Lembra, não precisa ser muita coisa, mas a gente fazer uma coisa mais geral, mas só para ilustrar. Você sabia que a Amazon não sei o que, tal. Aí a gente coloca um título assim, ó. Produtos, processos e serviços que nos ajudam no isolamento. Vou colocar um título mais ou menos assim, tá, gente? E aí a gente coloca lá. Aí você coloca a logomarca da Amazon, direitinho, bonitinho. Aí coloca aquelas informações. Quando surgiu, o que faz, para que serve, por que nos ajuda no isolamento. E tá lá, por exemplo, isso que você acabou de falar aí, tá, gente? Gente, não é nada complicado. É exatamente esse exemplo que a Josi deu aí pra gente. Tá legal? Ok? Tá? E assim, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Eu vejo uma utilidade nisso para quem está isolado. Por exemplo, Wi-Fi. Wi-Fi é uma senhora utilidade. A internet é uma. A Netflix, a Amazon, igual acabou de falar. Os aplicativos.
A gente acha que não, gente. O entrega a domicílio que algumas mercearias estão fazendo. A gente acha que não, mas isso é um processo logístico que facilita a vida de quem está isolado socialmente, por exemplo. Tá legal? Tudo bem? Então, eu vou colocar aí produtos, serviços ou técnicas que nos auxiliam no isolamento social, ok? Vou ser mais ou menos um título básico, padrão, e a gente vai listando isso aí. Bacana? Eu vou colocar isso lá no nosso grupinho de WhatsApp, tá? Então, isso fica sendo, pessoal, claro, eu não vou dizer que todo mundo é obrigado a fazer, não, mas vale ponto quem fizer, tá? E muito ponto. Então, eu vou pontuar vocês também em quem fizer. Então, quem for fazer, pode fazer individual, dupla, trio. Eu não vou ficar, pode ser grupo de 4, não estou criando caso com isso, não. Mas eu quero todo mundo envolvido em algum tipo de produto para ser apresentado. Produto ou técnica ou serviço para ser apresentado. Ok? Tudo bem isso? Ok. Todos de acordo? Bacana. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica? Não, para mim tá tudo tranquilo. Deixa eu me aparecer, que às vezes eu tenho que aparecer de vez em quando, né, gente? Para vocês verem que sou eu mesmo, né? Eu estou em casa, que às vezes... Ok? Bacana, pessoal? Então, fiquem assim, fiquem em paz, em saúde, se cuidem, tá? Todo mundo torcendo. Essas informações que eu falei do dia 4 de maio, a princípio está mantido esse calendário. Eu já mandei hoje para a coordenadora Carol e para o Adão. O Adão me falou ontem que a princípio está mantida a data do dia 4, apesar dele achar que vai ser prorrogado por mais uma semana ou duas, não sei. Está dependendo desse processo, dessa curva de infecção. Hoje eu estava vendo, gente, quem quiser depois eu até mando, um workshop da UFMG em que tinha um epidemiologista falando que Minas Gerais conseguiu, através do isolamento, reverter consideravelmente os impactos no Sistema Único de Saúde. Então, a gente fez o nosso para casa, precisamos fazer ainda, mas Minas Gerais, Belo Horizonte, então está de parabéns por uma série de questões que conseguiu garantir aí, né, essa eficiência nesse processo de não comprometer sobremaneira o sistema de saúde, tá? Então, a gente acha que não, isso é muito legal, é um tipo de situação e de consciência que a gente tem que ter e que está fazendo a diferença. Então, estamos todos de parabéns, vamos pensar assim. Bacana, pessoal? No mais, um abraço para vocês e qualquer dúvida me acionem, tá legal? Boa noite, professor. Boa noite a todos, então, gente.